Boa noite, bem-vindo à live de toda quarta-feira. Depois de uma semana passada com bastante conteúdo, a gente retorna nas lives de quarta. Eu sou o Thiago, sou psicanalista clínico e a gente faz essa live toda quarta-feira às 8h30 e a gente traz algum tema para todo mundo refletir um pouco. Esse é o intuito das lives que a gente faz aqui. Vamos ver se a galera tá entrando aí. Geralmente demora um pouquinho mesmo. Boa noite, galera. Boa noite. Bem-vindo aí à live. Não sei se eu tô adiantado, se tô atrasado, mas tá bom. Tem um relógio meu que tá dando 8h30, tem um relógio meu que tá dando 8h28, mas é bom que já vai chamando o pessoal e vai entrando. Pessoal, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo legal aí, me dá um ok, por favor. Porque aqui a minha internet tá um pouco lenta, acho, hoje. Ué? Alô? Alô, alô, alô. Pessoal, minha internet tá falhando, eu acho. Fala, Zacó. Fala, Tiagão. Bom, acho que agora conectou, tá entrando gente. Mas antes estava tudo travado, travou aqui. Fala, Xará. Travou aqui e a galera acabou saindo, mas acabou entrando de novo. Vamos esperar mais um pouco aí. Bom, boa noite aí, galera. Pessoal, se estiverem me vendo, me ouvindo bem, tá travando, né? Tá travando bastante. Boa noite, Elaine. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tá travando pra vocês aí também, galera? Se tiverem, por favor, me dê um feedback aí só pra eu saber se tá travando ou não. Aê, boa, valeu. Isso aí, vamos esperar mais um tempinho aí pra galera entrar. Porque travou aqui. A internet hoje tá meia ruinzinha aqui. Mas vamos que vamos. Depois a galera vai entrando, vai pegando no meio. Aê, valeu, boa. E vai pegando conteúdo. Boa noite, Edna. Tudo bem? Beleza, Fernando? Obrigado aí pelo feedback. Boa noite. Aí, agora acho que tá legal que eu acabei de falar pra Edna, a Edna já respondeu. Então, tudo normal, tudo normalizando aqui dentro do esperado, galera. Isso aí. Fala, Rafael, tudo bem? Rafael, a gente estava ontem na conversa, na roda lá de Jundiaí. É você? Galera, fiz participei ontem, até queria agradecer aqui se tiver alguém aí. Participei ontem, fui convidado a participar de uma roda sobre autossabotagem na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Foi muito bacana a experiência, foi muito legal. E já queria agradecer de antemão aí o pessoal que participou. Deu umas 40 pessoas lá, né, Rafael? Boa noite, Rose. Acho que foi isso aí. Bacana. Boa noite, Ju. Tudo bem? Então bora, vamos começar aí, dá uma travadinha no começo, depois a galera vai entrando e vai vendo de novo e vamos que a gente não pode perder tempo. Beleza? Uma das coisas que a gente vai falar hoje e que eu, na verdade, falei, puta, o que eu vou falar hoje, né? Qual é um tema interessante hoje? Aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei observando, na verdade, essas 2 últimas semanas de atendimento aqui dentro de consultório, quais foram as principais.
queixas. E é engraçado porque às vezes sempre aparecem queixas que são recorrentes, às vezes parece que entra uma onda e todo mundo acaba trazendo o mesmo assunto, todo mundo acaba trazendo a mesma questão, todo mundo acaba trazendo a mesma problemática. E a gente vai fazendo os consertos, as devolutivas e os pacientes vão conseguindo ter uma certa melhora, cada um dentro do seu processo. Mas a grande queixa que tem acontecido nessas 2 últimas semanas é sempre em relação ao comportamento de filhos. E filhos, nós na posição de filhos em relação ao relacionamento dos nossos pais. E o que isso impacta dentro da nossa forma de reagir, não só em relacionamentos afetivos, mas como um todo. E aqui eu vou utilizar um pouco além da psicanálise, se a gente puder fazer esse complemento, vou me dar o direito de fazer esse complemento e usar algumas outras linhas de pensamento de outros caras que são extremamente importantes também, mas que acabam culminando com a psicanálise. A criança, quando a gente está no processo de criação ali, para vocês que estão chegando aqui, a gente sempre faz com que você pense aqui, né? Não vou te dar respostas prontas. Então precisa pensar nessa parada aqui. Então, a criança sempre quando está em processo de desenvolvimento ali, né? Ela toma uma certa identificação, ela toma uma identificação com os parentais, né? Ela identifica o parental masculino, identifica o parental feminino e ali ela vai formando as suas características, os seus valores, as suas introjeções de valores masculinos e de personalidade masculina e feminina, né? No entanto, quando se dá, e obviamente que isso é natural, todo em qualquer casal, alguma ruptura para um processo de separação, ou alguma ruptura, algum fragmento, uma fragmentada no relacionamento, né, dos pais, que é normal, todo qualquer relacionamento ele tem atrito. Quando tem essas turbulências, e se essas turbulências são mais recorrentes e com mais facilidade, a criança ela começa, vamos dizer, a tomar um certo partido em relação a alguns dos parentais, né? Ela começa a, vamos dizer, jogar para um time só. Antes ela tinha 2 times que ela estava torcendo, né? Mas depois, quando ela começa a se identificar com algum desses times, ela começa a torcer para um só. Só que isso fica conflitivo dentro da cabeça da criança, porque ela, cara, tinha 2 times que podia torcer, mas agora eu tô torcendo para um só, porque de certa forma eu comecei a ver aquele modelo, né, não tão legal assim. Então vamos procurar pegar um modelo aqui, vamos falar de forma concreta. Uma menina, né, que chegou e, vamos dizer assim, percebeu essa turbulência, esse relacionamento entre os pais e ficou mais do lado da mãe, né? Até porque às vezes eu via a mãe falar mais sobre o pai, e isso é muito comum, né? Às vezes a mãe vai falar um pouco sobre o pai, reclamar um pouco sobre o pai, reclamar sobre o que ele deixou de fazer, o que ele fez, e de uma certa forma desabafar. Ela coloca aquela criança como um processo de transferência do amor que ela tinha por aquele cara, ela começa a despejar em cima daquela criança, né? Então se troca de amor ali, né? A criança não consegue dar conta daquilo, porque ela não consegue nem dar conta dela. Imagina de um atrito, de um conflito entre os parentais, né? Então ela começa a ter esses atritos, né, emocionais, ela não consegue lidar com isso. A gente vai chegar qual a consequência para as vidas atuais, para as questões atuais da vida adulta, né? Mas eu só estou dando sempre o embasamento aqui. Então ela começa a se identificar a menina, nesse caso, começa a se identificar com a mãe, porque a mãe sempre trazia coisas negativas do pai, a mãe sempre falava, ó, seu pai fez isso, seu pai faz aquilo, seu pai não faz isso, seu pai não faz aquilo, né? E nunca vai trazer uma coisa positiva. E até que a gente vê aqui dentro de consultório, como eu falei nas últimas semanas, o que a gente estava debatendo é que nunca os pais ou as mães, né, vão chegar para o filho e falar assim, olha, seu pai é maravilhoso em tal aspecto, ou sua mãe é maravilhosa em tal aspecto. Isso em linhas gerais, ok? Mas é sempre uma tendência de o pai ou a mãe falar um pouco negativamente
um do outro, né? E aí aquilo ali vai tendo uma distorção para a criança de uma forma muito pejorativa, acaba tendo uma visão, a criança acaba tendo uma visão do pai ou da mãe sobre um olhar de um terceiro, né? E não sobre o olhar dela própria, porque ela está constituindo, ela não consegue constituir aquilo de forma racional, ela começa a enxergar o pai ou a mãe sobre o olhar do pai ou da mãe que falou mal de um daqueles dois. Estão conseguindo me compreender? Então, ela começa a tomar partido de um time só. E quais as consequências para a vida adulta disso, né? Primeiro, eu posso tomar isso como base de um relacionamento que eu vejo como conturbado, e a gente fala várias vezes aqui, eu acabo tendo esse modelo de relacionamento conturbado e eu projeto para mim, e eu acho que aquilo ali é uma forma de amar, que aquela forma de amar conturbada é a forma correta de se fazer, né? Então eu acabo atraindo de forma inconsciente, porque eu moldei isso, né? Eu acabo atraindo de certa forma inconsciente, como eu falei, relacionamentos que não são tão saudáveis assim. Aí às vezes a minha mulher me xinga, me chama de burro, fala que eu sou incompetente, e eu aceito, eu acho tudo normal. E também às vezes eu apanho dentro do relacionamento, meu marido me xinga, me bate, e eu acho normal em relação às coisas que me acontecem, né? Essa é uma das primeiras consequências. A outra consequência, a criança quando ela começa a perceber, se ela tem uma identificação por um parental, e ela começa a perceber que aquele parental ele está sofrendo por aquilo, né, por aquela situação, ela de forma inconsciente fala assim, bom, já que você está sofrendo, eu também vou sofrer por você, né? E ela começa a ficar do lado daquele pai ou daquela mãe que ele se identificou com o maior sofrimento. E ele começa a fazer movimentos para sempre querer reparar aquele pai ou aquela mãe. Então, se ele acha que o pai ou a mãe não foi tão feliz assim, de forma inconsciente ele vai querer fazer isso na vida adulta, né? Se minha mãe falava só mal do meu pai, né? De forma inconsciente eu vou querer fazer com que minha mãe seja feliz. O inverso, se meu pai falava mal da minha mãe, né? E eu me identifiquei mais com meu pai, porque eu falava, poxa, meu pai, coitado, devia ter casado com uma mulher melhor. Minha mãe, poxa, coitada, devia ter casado com um pai melhor. Então, esse movimento infantil, de amor infantil, emocional, faz com que a gente queira se colocar no lugar do outro cônjuge, para eu suprir aquela infelicidade que meu pai ou minha mãe teve. E aí começa o boné velho todo, porque às vezes eu me privo de determinadas situações ou de determinados momentos que a vida me proporciona, porque inconscientemente eu estou relacionado com aquele pai, eu preciso fazê-lo feliz, eu preciso fazer ele feliz. Uma forma de você pensar para ver se você tem esse tipo de comportamento é muito simples, de você ver e perguntar para você quer fazer o seu pai ou sua mãe feliz? Você tem essa necessidade de fazer eles felizes? Não que não seja correto, não que não seja correto eu proporcionar ou querer que os meus pais sejam felizes. Muito pelo contrário. Mas a questão é, será que eu não estou fazendo disso um movimento para a minha vida mesmo? De eu não conseguir às vezes nem me despertar de forma profissional ou nem me despertar de forma afetiva porque eu estou preso. Mas isso é de forma muito inconsciente, o que Freud chamou de complexo de Édipo, né? E o complexo de Édipo ele não é só uma forma que às vezes a gente vê sexualizada, de ter uma libido em relação ao parental. Não, muito pelo contrário, ele tem um vínculo emocional muito maior. Né? O quanto eu estou ligado a esse pai ou a essa mãe, que às vezes de certa forma eu me identifiquei mais porque eu achei que ele sofreu. Então olha só que doido, a gente começa a entender que a gente faz identificações por um parental às vezes pela forma que ele sofreu, o que a gente acha que ele sofreu, né? Pela forma como foi passado isso. Se eu acho que minha mãe sofreu mais, eu vou estar mais do lado dela. Se eu acho que meu pai sofreu mais, eu vou estar do lado dele. E isso gera uma clivagem, gera uma dúvida muito grande para a criança. Isso a gente leva para relacionamentos adultos, né? Normal às vezes a gente não conseguir se desvincular no sentido emocional dos pais, e isso faz com que como eu estou fixado né, emocionalmente por aquele pai ou aquela mãe que eu achei que fosse infeliz,
eu estou preso naquele sistema. E se eu estou preso naquele sistema, eu não consigo parar de olhar para aquilo, porque se eu parar de olhar para aquilo, eu vou deixar de, vamos dizer, de dar amor para aquela pessoa, né, que eu achei que ficou prejudicada. E se hoje eu caso, tenho um relacionamento, eu não consigo olhar para o meu relacionamento atual, porque eu estou preso lá naquele outro. Vocês estão conseguindo me entender? Então, eu não consigo construir um relacionamento atual por mais que eu queira. E relacionamentos começam a ser fracassados, relacionamentos começam a ser destruídos, relacionamentos perdão, começam a ser desmanchados ou ficar de saco cheio, porque eu não consigo olhar aquele relacionamento que eu tô de uma forma que eu deveria olhar. Eu tô olhando para aquele pai ou para aquela mãe de uma forma que eu preciso sanar aquela dor que eles estão sentindo, né? Que aquele pai ou aquela mãe está sentindo. Esse talvez seja o complexo de Édipo, e aí o que a gente também entra em outra teoria que eu falei, que é a teoria de Bert Hellinger, né? das vivências familiares, das constelações, vivências familiares, enfim, que é nesse meio, né? Eu só vou conseguir manter um relacionamento saudável se eu conseguir me desvincular daquele relacionamento que eu me coloquei com meu pai e com minha mãe. E até uma certa prepotência isso, né? Da criança. A criança acaba sendo um pouco prepotente porque ela acha que de uma certa forma ela consegue solucionar aquele problema do pai ou da mãe. Mas olha só, e aí acaba invertendo a posição, né? Às vezes numa posição que a criança tem que ter de filho, ela passa a assumir uma posição de marido ou de mulher daquele pai ou daquela mãe que ele sentiu que não tinha se identificado, né? Que ele sentiu que ela foi infeliz ou que ele foi infeliz. Então passa a assumir isso aí, né? A gente começa a ver também isso de uma forma da criança, a gente começa a ver também isso dentro de relacionamentos no seguinte: às vezes pais, né? Às vezes o pai tem um afeto muito grande com a filha e acha normal esse afeto, acha um afeto lindo, maravilhoso, mas ele pega na cintura da filha, trata a filha como se fosse mulher da casa. E ao mesmo tempo também o menino, às vezes quando o pai sai ou deixa a casa, ele começa a assumir o papel de progenitor da casa, né? Como que a minha mãe pode ficar sem o meu pai, né? Como que meu pai deixou minha mãe? E aí ele passa a assumir, ao invés do papel de filho, que é única e exclusivamente dele, passa a assumir o papel de marido daquela mãe, né? Essa inversão de papel é muito conflituosa, porque ela não deixa com que você viva a sua própria história. Você acaba construindo e ficando num papel que não é seu, né? Você acaba ficando numa posição que não é sua, você fica num lugar onde não te pertence. Você acaba vivendo uma vida que não lhe é proposta, mas que você acha que por uma certa prepotência sua, você tem que suprir o teu pai ou a tua mãe daquele amor que você acha que ele não teve. A maior dificuldade disso, e aí vem o grande gap dentro dos processos de relacionamento entre pais e filhos, no seguinte: eu começo a olhar, às vezes, o meu pai, né, como homem. Ele pode não ser um bom homem para minha mãe, mas às vezes ele é um bom pai para mim. Mas tem esse embaralhamento, porque esse embaralhamento ele é inconsciente. Da mesma forma, minha mãe, às vezes ela não pode ser uma boa mulher para o meu pai, mas ela é uma boa mãe para mim. Entende? Só que a gente tem que começar a conversar com as personalidades nesse sentido. Eu tenho que conversar com a personalidade da minha mãe como mãe, não como mulher. E eu tenho que conversar com a personalidade do meu pai como pai, não como homem. E o relacionamento deles que se exploda, eles se resolvam ali, entende? Eu não tenho nada a ver com isso. Eles constituíram assim, eles estão daquela forma, eles estão naquela dinâmica. Se eu acho que deu certo e que deu errado, o problema não está comigo, o problema está com eles. Se eles permanecem assim, ok. Mas muito do que acontece de forma inconsciente é eu chegar e querer fazer esse jogo, né? É uma coisa que não é saudável, porque eu fico fixado naquilo, eu fico preso naquilo, eu fico remoendo aquilo. Eu brinco que é a mesma coisa que a gente remoer, mastigar bombril, né? A gente fica mastigando bombril a vida toda, né? Porque a gente teme a fazer essa inversão, a gente teme a fazer esse processo. E aí, como eu disse,
quando a gente não se desvincula disso, dessa parte emocional, quando a gente não se descola, não se desprende e a gente passa e não passa a constituir realmente o que eu quero para mim, né? O que eu quero da minha vida, o que eu preciso para minha vida. Quando eu não me desprendo disso, eu não consigo olhar para o relacionamento, eu não consigo constituir um relacionamento novo. Todos os relacionamentos acabam sendo fracassados porque eu estou preso, vinculado àquele emocional. E fazendo um outro link, que esses movimentos a gente precisa ser olhado, a gente precisa esgotar esses movimentos. Eu gosto muito da palavra de um livro que eu leio, que ele fala o seguinte: nós precisamos estudar a nós mesmos. A gente precisa ter um estudo sobre o que eu quero, de mim, sobre o que eu sou, de onde eu vim, né? Quais são os momentos, olhar para mim, olhar para o relacionamento dos meus pais, olhar para os meus relacionamentos. Relacionamento não é só afetivo, aqui eu falo de relacionamento no geral, é pessoal, profissional e afetivo. Então eu preciso olhar para isso e esgotar isso, eu preciso me estudar, porque se eu não me estudar, eu não vou saber quem eu sou. Só que hoje tem um grande movimento ao fato de que é tudo no positivismo. A gente vê grandes coaches, grandes movimentos de treinamento, de onde tem que ser tudo mais maleável, tem que ser tudo mais pro positivismo, tudo mais brando. Olha, e aí não começa a ter frustração dentro do processo. A angústia, o processo de sofrimento, ele forja muito mais o ser humano do que o processo só de apaziguamento das situações. Utilizar o sofrimento como uma ferramenta, ela é uma ferramenta de crescimento, ele é muito mais potencializador do que eu ficar gritando que eu sou bom o tempo inteiro. Então, por isso que as pessoas adoecem, por isso que há um processo de adoecimento disso, porque eu não olho para os relacionamentos, como eu fui constituído como relacionamento, como eu fui constituído como ser humano, e aí eu deixo de me olhar e eu passo a fazer transferências para o outro, né? Para que o outro me complete, porque eu não estou dando conta de mim mesmo, não dei conta dos relacionamentos que eu vivi durante o meu processo de infância. E aí o que eu faço? Eu coloco o outro para suprir isso. Se você fala assim, eu não coloco, se você fala mal do outro, você já está se fazendo de vítima, mas você já está colocando o outro como um processo de substituir a sua felicidade. Se você fala mal do outro, você tem um ego frágil. Se você inveja um pouco o outro, você já tem um ego frágil. Se você já tem algum movimento sobre o outro, seja ele qual for, você já tem um ego frágil, né? Mas não é permitido se olhar isso. Todo o processo de tribulação, ele forja o ser humano em seu caráter, forja o ser humano na sua parte de mais força de vontade, forja mais o ego, molda mais o ego na sua base de enfrentar mais os seus desafios, né? Todo e qualquer processo onde eu transfiro para o outro algo é de um ego frágil, de um ego que não tem constituição, de um ego que não foi olhado, de um ego que é complexado inferiormente. E a gente vê outras patologias como a depressão, como aí outras psicoses, como enfim, o mais comum que a gente vê é a depressão. Não tem como eu não olhar para mim e não me estudar, entende? É muito engraçado isso, que hoje está se perdendo essa desconexão entre a realidade. Há um descolamento da realidade onde é tudo sempre bacana, tudo sempre legal, tudo sempre prazeroso. Eu tenho que ter sempre as melhores coisas, e porque o mundo oferece isso. E tem se deixado muito essa parte de olhar para o frágil. Eu vi hoje, estava ouvindo, antes de ontem, estava ouvindo na rádio onde estava se falando um pouco sobre, eu não lembro qual programa foi, estava se falando um pouco sobre essa parte do positivismo, né? E um dos comentários falou assim: parece que é proibido a gente olhar, e parece que é muito ruim a gente olhar para as nossas partes mais inferiores, né? Mas e olha só, né? Se uma pessoa que tem uma notoriedade era uma rádio de grande porte, se uma pessoa tem uma notoriedade dessa, tem esse tipo de percepção, imagina quem está ali à volta ou quem está ouvindo aquilo, né? Porque quem está lá, o cara tinha um certo conhecimento, né?
Mas olha só a que grau que se chega de não poder ter esse contato com o negativo, né? Mas isso é impossível, porque nós somos seres duais, nós somos seres que vivem na dualidade, né? Então eu não sou só um ser empático que todo mundo às vezes acaba pensando, né? E fazendo um paralelo, muitas das vezes já perguntaram para mim, pô, Thiago, você tem pouco seguidor, você tem pouco, como é que fala? Você tem pouca audiência, mas o que eu vejo, e aí eu comecei a comparar, né? Eu falei, porra, por que será que isso me acontece, né? Eu tento colocar aqui o máximo de coisas para vocês pensarem sobre, eu não quero facilitar a vida de vocês, quanto mais difícil for, melhor vai ser, porque se você entrar em outros lugares, aí nas redes sociais, só tem falando de positivismo e de vitimismo, né? Porque quando eu coloco uma frase assim de que a culpa é sempre do outro, né? De tipo, não crie expectativas, você nunca vai olhar para você para essa frase, né? Poucas pessoas olham e falam assim, onde que está a minha inveja? Onde que está meu grau de egocentrismo? Qual a merda que eu estou fazendo aqui que eu estou ficando assim? Você sempre vai pensar no outro, sempre fala assim, porra, essa frase servia falando de tal, tá vendo? Filho da puta, fez aquele negócio lá. Olha, essa frase aqui tá servindo para... Mas peraí, o quanto que você parou e olhou para você, para essas frases? O quanto que você parou e estudou sobre você? E por que você tem esse comportamento? Você já debruçou? Porque a gente acaba estudando biologia, matemática, história, física. A gente acaba lendo livros às vezes, de autoajuda. Mas o quanto que você chegou e sentou e leu um livro, você chegou e escreveu, falou, eu tenho essas questões, eu sou assim, eu sou assado, a minha inveja, sei lá, de 0 a 10 é 8. Por que eu tenho isso? Meus relacionamentos de 0 a 10 são 5. O que eu faço para chegar no 10? De onde vem isso? Não se tem um debruçar sobre a sua própria análise. E aí, óbvio que a gente vai chegar num certo ponto, talvez, onde a gente vai estagnar. É preciso, talvez, fazer uma terapia, é necessário, às vezes, fazer um acompanhamento com alguém que tem uma visão de fora, uma experiência, que estude para isso, né? Mas antes disso, você, se não tem essa condição, faça você mesmo. Quantas vezes você já parou e tirou um tempo para você, 5 minutos, e falou assim, cara, quais são os meus principais defeitos? E é batata, às vezes vocês já passaram por entrevista e eu também já realizei algumas entrevistas, até de emprego, quando tem aquela pergunta clichê, né? Me fala alguns pontos aí que você tem a desenvolver. Putz, eu falava de pontos que eu tenho a desenvolver, né? Putz, é difícil falar da gente, né? Mas pontos positivos às vezes sai rápido, mas pontos negativos às vezes demora para sair, né? Porque não tem um olhar sobre si. E se vem aqueles pontos negativos, é um ponto negativo clichê, né? Eu sou muito ansioso, sou muito perfeccionista. Porra, isso aí não é ponto negativo não, velho. Isso aí é uma falta de olhar para si mesmo e de começar a compreender quem você é. Porque você é muito mais do que um ansioso, você é muito mais do que um perfeccionista. Valeu, Débora, obrigado aí, pessoal. Você é muito mais do que isso. Então, essa péssima mania de não olhar para si, para um pouco, se debruça para si, vê quais são as coisas que você não gosta de si mesmo. A gente começou falando sobre relacionamentos e algumas pessoas entraram aqui. Vê como é que foi, qual a tua visão do teu pai, qual a tua visão da tua mãe. Eu sempre vou insistir em pai e mãe porque são as pessoas que nos criaram, são as pessoas que deram pra gente a nossa base moral, emocional, afetiva. Então, qual a visão que você tem sobre esses caras? Será que você está olhando eles como pai ou como homem, né? Ou como mulher, né? Você tem que escolher o teu homem, você tem que escolher a tua mulher, ele é teu pai, ela é tua mãe. E pronto, acabou, e tchau, vai embora, né? E parte para outra. Tinha um cara que sempre falava, e isso até vem do meu pai, né, que foi um dos caras que acompanhou meu pai no processo de criação. Ele falava assim, a gente tem que pegar o que é bom dos nossos pais e ficar, que é o quê? Os caráteres, né? Formação de caráter, a humildade, a simplicidade, enfim, pega isso e fica. O que não for bom, joga fora e constitui o seu. Você não precisa ter o mesmo processo que o deles, entende? Faça esse exercício para você, verifique o que você gosta, o que você não gosta, né? Tome um tempo para você se olhar.
Aqui vai uma das coisas que eu sempre coloco em consultório, né? Não sei para quem já assistiu o filme da Malévola aí. A Malévola, bem resumidamente, a Malévola ela era aquela que não foi convidada para a festa do Reino Encantado, ela entra na festa por trás e ela acaba com a festa, né? Acaba com a festa da princesa ali, enfim, todo mundo vai embora e arrebenta a festa. E aí vamos supor que a princesa lá chega e me tem como amigo, né? E fala assim, Thiago, vou convidar a Malévola aqui para a festa e eu sei que tem um lugar na tua mesa e aí você senta, ela vai sentar na sua mesa, beleza? Eu falo, porra, sério, princesa? Na moral, a Malévola é chata pra caceta, velho. Pô, Thiago, quebra essa pra mim. Tudo bem, eu aceitei. O que aconteceu? A Malévola chegou, recebeu o convite na casa dela, entrou na festa, dançou, tomou o iscão dela na minha mesa, aproveitou a festa e foi embora. Qual a relação que a gente tem que fazer com o nosso emocional, né? Eu tenho que trazer as piores partes minhas, de vocês tem que trazer as piores partes de vocês e colocar ela na mesa para tomar um uísque com você. Você perguntar para ela, o que você está esperando de mim? O que é? Vamos lá, vamos sentar. Porque se você negar essa parte, ela vai entrar por trás, pela porta de trás e vai arrombar a tua festa, vai arrombar o teu emocional, vai arrombar a tua casa e tua casa vai cair. Então, é o que eu volto a falar. Conversa com a tua parte, com a tua pior parte, chama ela para tomar um uísque. Bota ela na mesa, escreve o que ela tem para te ensinar, porque a gente não tem capacidade mais de lidar com isso, no sentido emocional. E para de ficar nesse sempre tudo bem. É normal ter esses altos e baixos. O normal é a gente ter isso. Eu não posso ficar uma montanha russa, mas eu oscilar é sempre ok. Eu não posso ficar só nas alturas. A partir do momento que eu tento ficar só nas alturas, a hora que eu vou cair, a minha queda é muito maior, né? A minha queda é muito mais grave. E quando o universo vem com uma queda, quando ele dá uma rasteira forte. E às vezes você não está preparado. Mas aí vem um câncer, vem algum acidente, vem alguma doença, vem algum processo que você vai ter que parar de certa forma e pensar sobre aquela dor, pensar sobre aquele tapa na cara que o universo está te dando, que na verdade foi você que se deu, porque você não parou para pensar, para olhar, para refletir, para ver o quão no automático isso estava, né? E aí, quando eu digo automático, não é só a vida estar no automático, não, é a falta de percepção sobre si, é a falta de entendimento sobre si, é a falta de humildade sobre si, né? Um dos piores mecanismos que nós temos, né, é o de idealização. A idealização ela mata o ser humano. A idealização ela arrebenta todo e qualquer processo de relacionamento pessoal, profissional, afetivo. Ela destrói isso, porque eu idealizo determinada situação, um trabalho, uma pessoa, eu idealizo os meus parentais, mas a partir do momento que essa idealização é quebrada, eu acabo me frustrando e eu vou procurar outra coisa. A idealização nada mais é do que eu não dou conta da minha própria realidade e eu começo a projetar no outro para que ele me dê aquilo que eu gostaria de ter. A idealização nada mais é do que eu ter um descolamento da minha própria realidade e querer que o mundo me forneça argumentos e situações para que eu tape esse buraco. De novo, eu repito aqui o que eu falei no começo. Se você hoje fala mal de alguém, você já está se exercendo como vítima. O simples fato de pensar sobre alguma coisa que não vale a pena às vezes ser pensado, que vai de certa forma machucar o outro, já é um processo de vitimismo. Olhe para o teu ego, fortaleça ele, saia desse processo de idealização. A negação é um outro processo. Quando eu idealizo, de certa forma eu estou negando. Quando eu nego um processo que eu preciso me ver, que eu preciso me analisar, que eu preciso melhorar, eu estou deixando exercer um dos papéis mais, vamos dizer, macabros dentro da nossa personalidade,
que é o orgulho, né? O orgulho, ele é, talvez, junto com a negação, é uma das portas do inferno. E o inferno, ele não digo, céu e terra, né? Inferno e céu, né? O inferno, ele é aqui na terra mesmo. Todos nós temos os nossos infernos. Cada um constrói o seu inferno. E o inferno é quão turbulento é o teu emocional. Esse é o teu inferno, né? O quão desconexo você é de você mesmo. Esse é o teu inferno. O quão relapso você é em relação a você e aos outros. Esse é o teu inferno, né? Então, quanto mais você tiver essa conexão com você, quanto mais você tiver um discernimento e entender que a dor, ela faz parte de todo e qualquer processo de evolução, porque ninguém evolui no prazer, né? Se você gosta de dar abraço, é fácil para você dar abraço, você dá abraço em todo mundo, né? Se é fácil para você dizer eu te amo, você vai dizer eu te amo para todo mundo. Só que se é difícil você falar eu te amo ou dar abraço, por que é difícil, né? E é enfrentando isso que você vai começar a se perceber. O universo não exige da gente aquilo que é fácil. Ele exige da gente aquilo que é trabalhoso. Porque se fosse fácil eu dava, certo? Então ele não existe uma coisa bacana, ele exige coisas que são dolorosas, são difíceis. É difícil eu me forjar como ser humano, é difícil. E aí vai uma outra reflexão do que eu até acabei comentando ontem, né? Para que a gente veio aqui, né? Dentro da minha crença, do que eu estabeleci depois de um certo tempo de caminhada, seja ele maior ou menor do que outras pessoas, mas eu comecei a enxergar que a gente está aqui para aprender a se relacionar com o outro. Eu estou aqui para aprender a me amar e amar o outro. É basicamente isso, né? E acabou, não vim aqui para torcer pro Palmeiras, não vim aqui que por sinal foi mausaço, né? Não vim aqui para torcer pro Corinthians, não vim aqui para ficar, enfim, eu vim aqui para aprender a me relacionar com o outro. Mas eu só vou conseguir ter isso se eu tiver atrito. Só vou conseguir me forjar como um ser humano melhor se eu tiver atrito. A falta de atrito vai fazer com que eu caia na mesmice. Todos nós temos que procurar ser bons e úteis, porque se eu não for bom e útil, eu não estou fazendo nada aqui. Eu vou chegar lá, no final da minha vida, e falar, o que eu fiz de bom e útil para mim e para o outro? Nada. Foi um vegetal que passou por cá e ficou plantado durante no universo durante 80, 90 anos, não fez um movimento ao outro sequer, ficou sempre no egocentrismo, nesse negócio chato que é ficar se retroalimentando da vontade da vontade que você quer que o outro faça para você, né? É muito maior a vida do que isso, né? E de novo, eu só vou conseguir me olhar se eu consigo olhar da forma como eu fui concebido, da forma como eu fui criado, da forma como eu tenho me descolado, como eu me descolei do meu processo de construção. Uma das coisas que eu acho muito interessante da cultura dos hindus, né, é que eles falam que quando a gente nasce, a gente vem 100% potencial em tudo. Nós somos 100% potencial em tudo. Mas a partir do momento que a gente nasce, né, nós somos cobertos pelo véu de Maia, que eles chamam. O véu de Maia é o véu da ilusão, onde eu só vou conseguindo abrir e tirar esse véu dos meus olhos a partir do momento que eu vou passando pela vida, a partir do momento que eu vou me conhecendo, a partir do momento que eu vou entrando em contato com as minhas fragilidades, a partir do momento que eu vou deixando de colocar responsabilidade no outro sobre a minha felicidade, passo a me responsabilizar mais sobre ela. A partir do momento onde eu não idealizo mais que o outro tem que dar para mim aquilo que eu gostaria. A partir do momento que, se alguém não atende às minhas necessidades, eu vou ter uma certa compreensão para, às vezes, não me chatear 100%, mas posso até me chatear, mas para eu compreender que aquele processo me ensinou alguma coisa, para eu, às vezes, ter mais amor sobre mim, para aquele processo que eu preciso passar, para que ele me dê mais resiliência. E, de novo, só vai ter isso, e espero que tenha ficado claro isso para todo mundo, a gente só vai ter esse processo a partir do momento que eu permito entrar em contato com a minha dor. Se eu não entrar em contato com a dor, nada vai adiantar.
nada vai adiantar você ouvir, pagar palestras e um final de semana para fazer cursos lindíssimos onde você quer ouvir, porque o que eles colocam nesses cursos é você vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir. O ego não gosta de lidar com o desagradável. A partir do momento que você ouve de uma outra pessoa que você é bom pra caralho, que você pode fazer tudo, teu ego infla. Só que quanto mais ele infla e menos está olhando para dentro, mais frágil ele fica. Parece paradoxal e é paradoxal, porque quanto mais falam que você é bom, só que você não olhou para as suas fraquezas, menos pior você vai ser. Você não vai ser melhor, entende? Não tem como, não é um movimento que é burro, é um movimento que é imbecil, é um movimento que é ignorante isso. Não tem como eu dizer 10 mil palavras que eu sou legal, mas no fundo eu não consegui lidar com a minha pequena invejinha que eu tenho do outro. É tão utópico às vezes alguns conceitos que a gente tem que parar e analisar sobre, porque e chega a ser utópico mesmo, porque esses dias eu estava lendo até um dos meus sócios chegou e falou assim: Thiago, você já se ligou nessa mulher aqui? E lá ela fala o seguinte, que em 21 dias ela vai dar uma transformação para limpar todo o teu inconsciente desde quando você nasceu. Meu irmão, quem não quer essa parada, velho? Todo mundo quer esse negócio. O que ela tá falando pro teu ego? Falando, velho, vem cá que eu vou livrar você dessas merda aí em 21 dias. Só que, velho, você teve 40 anos pra constituir o ser que você é. Em 21 dias ela vai limpar essa porra toda? Não dá. Não dá, entende? Não acredita em promessas milagrosas. E eu nem quero que você acredite. E eu nem esse é meu papel aqui. Meu papel é falar pra você que, assim como você, eu sou também humano. E a gente tem que olhar para as nossas fragilidades, é isso que a gente tem que começar a perceber. E não, você não vai se um dia você ouvir eu falando aqui, cara, você é bom, você é foda e vou te levantar o teu astral, só ficar falando coisa boa aqui para você ouvir, meu irmão, pega esse celular, sai, desloga de onde você tá, me manda uma mensagem e fala assim, Thiago, você tá, velho, vou internar você porque você não tá bem, mano. Essa não é a minha proposta. Entende? Eu não quero ter seguidores, eu quero ter pessoas que amadureçam no ego, né? E, enfim, tem outras pessoas que falam em amadurecer, tem um cara gigante aí que fala de amadurecimento, mas não vamos entrar nisso. Mas a minha proposta é de sair desse papel que a gente tem de ego frágil e a se tornar um ego mais robusto. A psicanálise dá muita potência para isso porque de certa forma, eu já falei algumas vezes para até alguns amigos aqui, alguns discordam, mas a psicanálise ela é angustiante, ela não é prazerosa. A psicanálise não é prazerosa porque ela vai te mostrar a tua pior parte, ela vai mostrar para você o quão mesquinho você é, o quão pequeno, o quão ignorante, o quão sabe, que não tem nem às vezes palavra para descrever. Mas é nessa, quando a gente entra em contato com a nossa pior parte, com a nossa mesquinhez, é que eu falo, puxa, eu consigo ser melhor que isso. E aí é por uma questão, às vezes, até de brio, sabe? Você fala assim, poxa, como é que eu consigo, eu faço essa determinada coisa aqui? Como é que eu tenho inveja do outro? Como é que eu não consigo me constituir como ser humano? Como é que eu não consigo me constituir como uma pessoa que consegue ter bons relacionamentos? Como é que eu não consigo me constituir a ponto de não desejar, às vezes, o pequeno mal do outro? Ela pontua você. A psicanálise te pontua, ela te destrincha desde quando a gente nasce até os nossos movimentos atuais. Ela faz esse processo. Ela faz você ver cada detalhe. Ela faz você ficar mal com você mesmo. Mas é nesse mal que te forja, que nos forja, que faz com que a gente tenha mais crescimento, amadurecimento, mais um ego forte. Porque você só vai dar conta dos teus inconscientes, dos teus conteúdos inconscientes, se você tiver um ego fortalecido. Caso você não tenha um ego fortalecido, você sempre vai fazer um processo de transferir para o outro aquilo que você acha que é necessidade do outro te satisfazer. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Manda pra alguém que você gostou. Se não mandou, não fica falando mal também, porque, entendeu? Não vamos ser mesquinho aqui. Só fecha a tela e vambora. Até final de semana, até quarta-feira que vem. Um bom resto de semana pra todo mundo. Dúvidas, se tiver alguma coisa, manda aí um DM pra mim. A gente vai conversando sobre. E queria agradecer já de antemão a galera que participou de ontem lá de Jundiaí e também a quem comprou e quem participou do nosso programa Casero, que tá super bacana. A gente deu fez uma comunidade super legal e tá super exclusivo, como foi a primeira turma. A gente conseguiu dar uma exclusividade, uma atenção bacana. Beleza? Até quarta-feira que vem, a gente se vê. Um beijão pra todo mundo, bom descanso e é nóis. Falou!